A Casa da Criança de Serquilho completa no ano de 2022 30 anos desde a data da sua fundação. E eu estou aqui para explicar para você um pouquinho como isso funciona. Nós somos um serviço de acolhimento institucional. Nós acolhemos meninos e meninas de 0 a 18 anos que tiveram os seus direitos ameaçados ou violados. Essas crianças são trazidas até nós através do Conselho Tutelar ou de uma medida judicial, mas somente após o Sistema de Garantia de Direitos ter encerrado todas as possibilidades de manutenção dessas crianças em suas famílias de origem. Quando elas chegam até nós começamos um trabalho de proteção e de desenvolvimento multidisciplinar. A nossa equipe conta com uma assistente social, uma psicóloga, cuidadores, pedagoga, um coordenador e uma profissional do administrativo. Além de contarmos com parcerias com psicopedagoga, terapeuta ocupacional, psiquiatra e tudo aquilo de que essa criança ou esse adolescente necessitar. O nosso objetivo é desenvolvê-los ao máximo possível no tempo em que eles estiverem conosco. Paralelamente a isso, a rede municipal, o Sistema de Garantia de Direitos está trabalhando com as suas famílias para que essas crianças possam voltar à sua família de origem. Quando isso não é possível, essas crianças são colocadas em famílias substitutas através da adoção. Ou, em alguns casos, elas permanecem conosco até completar 18 anos e, enfim, terem que sair da instituição. Olá, meu nome é Ana Laura, eu sou psicóloga da Casa da Criança de Serquilho há quase 2 anos e hoje eu vou contar para vocês a história da Bianca. A Bianca chega na instituição aos 5 anos de idade e anteriormente à sua chegada ao acolhimento, ela morava com a sua mãe e com a sua avó. A avó, por sua vez, possuía a sua guarda e também possuía a curatela da sua genitora devido às sequelas de uma doença que teve na infância. A causa do acolhimento foi após a avó ser denunciada pela própria filha por violência física contra a criança. Então essa avó é chamada até o Conselho Tutelar, onde ela já vai com a neta, as roupas num saco e a entrega. Na ocasião, a criança confirma as agressões, não houve nenhum familiar que se dispôs a cuidar e então a Bianca chega até nós. Ela chega muito assustada, tremendo, abraçada num urso, é feita toda a acolhida, apresentamos a casa, as crianças, os funcionários e aos poucos ela foi se soltando. E já na primeira semana fomos identificando algumas questões de baixa autoestima. Ela não gostava do seu tom de pele, do seu cabelo, trazia uma forte identificação com cachorros, além de sempre achar que não conseguiria fazer algo pela primeira vez. Havia também a questão da mastigação, onde ela só engolia o alimento, pois não havia sido estimulada a mastigar desde cedo. Todas essas questões foram olhadas e trabalhadas ao longo do acolhimento, juntamente com profissionais, parceiros da casa, psicólogo, avaliação psicopedagógica, tratamento ortodôntico, o que causou uma transformação em todos esses aspectos. Um tempo depois da Bianca estar acolhida, a instituição viabilizou o acesso da genitora a um advogado para o seu processo de desinterdição, por acreditarmos que o nosso papel é olhar para a criança e também para a sua família. Após a desinterdição e com um trabalho de fortalecimento de vínculos da rede, a mãe pôde lutar pela guarda da sua filha e conseguiu. E a Bianca, que chegou assustada, com várias demandas a serem trabalhadas, saiu da casa cheia de si, gostando do que via quando se olhava e com autonomia esperada para uma criança de 6 anos. Chegou na Casa da Criança aos 9 anos de idade, acompanhada do seu irmão, que era apenas um bebê. A rede já havia tentado outras alternativas para que o acolhimento não acontecesse. Porém, as violências e violações continuaram acontecendo.
Violências como o fato de a Amy chegar na escola com o corpo todo marcado por ter apanhado com uma espada de São Jorge. Outra violência que aconteceu foi o fato de os genitores, a mãe e o padrasto, brigarem, um caso de violência doméstica extrema, brigarem, quebraram toda a casa. A Amy presenciou tudo junto com o seu irmão e amanheceu ajudando a mãe a organizar toda a bagunça que eles haviam feito. Chegou na escola pela manhã sem dormir, sem comer, suja e muito assustada. Após o acolhimento, os desafios começaram a aparecer. A dificuldade de adaptação, a saudade dos genitores e um cuidado excessivo que a Amy tinha com seu irmão mais novo. O zelo era tanto que ela mal conseguia brincar como uma criança comum. Isso vem do fato de que, enquanto eles moravam com a sua família, era a Amy que se responsabilizava pelos cuidados com o irmão. Há relatos de um episódio onde a mãe foi para uma casa noturna, levou as crianças que não puderam entrar e a Amy ficou com seu irmão que tinha menos de 1 ano, por muito tempo na porta esperando que a mãe saísse. O maior desafio que enfrentamos nesse acolhimento é o fato dele ainda não ter encerrado. Já se passaram 28 meses. A lei fala que o acolhimento institucional é uma medida excepcional e deve ser breve, 18 meses apenas, e já se passaram 28 meses. A demora decorre da falta de adesão da família em resolver e anular as causas do acolhimento. E nesse caso, o judiciário tem 2 escolhas: ou destitui o poder familiar e essa criança é encaminhada para uma família adotiva, ou insiste na reintegração familiar. E nós vemos que o caso da Amy tem sido esse segundo caso. Mas o que ela quer? Ela quer uma nova família. Ela quer a possibilidade de ser adotada. Os sofrimentos que ela vivenciou no período em que esteve em sua família foram tantos que em um episódio recente, ao imaginar a possibilidade de voltar a viver em sua casa, ela bateu com a cabeça na parede para que aqueles pensamentos desaparecessem. Infelizmente, enquanto nós gravamos esse vídeo, esse caso ainda não foi resolvido. A psicóloga que atende a Amy pediu que ela fizesse um desenho que a retratasse. Ela desenhou uma menina em cima de um muro e disse que essa era ela. Ela não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe o que o futuro reserva para ela. Nós, no entanto, mantemos viva em nossa mente a esperança de que tudo isso vai passar, através da mensagem que a própria Amy nos ensinou através desse desenho. A escola pediu para que os alunos fizessem um desenho que retratasse o tema família, e foi isso que a Amy fez. Às vezes, precisamos passar por momentos difíceis para, de fato, saber quem é família e amigos. Tudo isso é passageiro. Nós acreditamos que tudo isso que eles têm vivido vai passar. O serviço de acolhimento ele é um espaço onde histórias de vida se cruzam o tempo todo. É importante que a gente entenda os processos e a trajetória de vida de cada um que chega ali. Quando eu inicio meu trabalho na casa, eu me deparo com um menino de 12 anos, acolhido desde os 10. E a história de vida desse menino ela é atravessada por uma série de violências e junto com ele é acolhido seus 2 irmãos mais novos. A gente está falando de uma família muito vulnerável, com uso de drogas, com violências domésticas e por mais que a gente tentasse trabalhar essa família para que essas situações fossem superadas, ao longo do tempo a gente percebia que as chances de promover uma reintegração familiar, elas se diminuíam muito. Havia uma possibilidade com a mais nova, por ela ser de um pai diferente, e isso ocorre, essa reintegração ela acontece tempos depois. O do meio, tendo uma percepção de que para ele não haveria essa possibilidade, ele expressa o desejo pela adoção e na época o judiciário acata. A situação do mais velho ela era um pouco mais delicada porque ele vivia um outro processo. Ele tinha um vínculo totalmente diferente com a mãe, então ele idealizava retornar para essa família, mas as condições elas não eram oportunas. E isso foi sendo trabalhado com ele ao longo do tempo. E por mais que ele compreendesse que ele não poderia voltar para essa mãe, ele nutria esse sentimento, essa expectativa. E a gente se viu na necessidade de trabalhar num desacolhimento pela maioridade. Mas ele tinha 15 e dos 15 aos 18 é um tempo muito grande para qualquer adolescente aguentar o que é estar acolhido.
Então, nesse momento, foi um desafio muito grande para a instituição, porque ele passou a usar da transgressão para se comunicar com o mundo. Houveram evasões, ele cometeu ato infracional, precisou cumprir medida socioeducativa, e a perspectiva que a gente tinha era de um medo muito grande, o que mais ele poderia acontecer até que os 18 anos finalmente chegasse. E, para nossa surpresa, em dezembro de 2016, ele foi convidado por um casal para que passasse o Natal e o Ano Novo. E o acolhimento ele tem como uma prerrogativa a convivência comunitária. E isso foi possível, foi autorizado judicialmente. E essa convivência, que a princípio deveria ser um apoio para que ele criasse outros referenciais, ela passa a se tornar um vínculo afetivo extremamente forte. E aí, em julho de 2017, um mês para esse menino fazer 18 anos, ele é desacolhido, e ele é desacolhido para uma família que ele pôde chamar de sua. E aí ele foi adotado, e participar desse processo foi algo extremamente incrível, porque são coisas raras que acontecem. E eu creio que é para esse tipo de finalidade que o serviço de acolhimento ele existe. Nesses 30 anos, aproximadamente 400 crianças passaram por aqui. Nós entendemos que é um dever da sociedade, da família e do Estado proteger e garantir direitos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Muito mais ainda tem a ser feito e nós continuaremos aqui, estendendo a nossa mão, acolhendo, protegendo e desenvolvendo aqueles que chegarem até nós. Faça parte disso, conheça mais, queira saber e se envolva com a nossa instituição. O nosso lema é: fazer o bem faz bem.